Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gunnar clama por justiça e a coroa aguarda aquele que será digno de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, sejam bem-vindos a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gunnar. Já estamos aqui nessa fase, de vários episódios, nesse compilado aí de vários episódios jogando o livro-jogo, escrito pela Jambô Editora em parceria com o Jovem Nerd, do universo de Gunnar. Aquele no qual se encerrou no ano de 2025, no início do ano de 2025, e que nós ficamos sem saber o que aconteceu com o reino de Gunnar. E a resposta está nesse livro. Nós já criamos aqui dois personagens, que foi o Hírem da Floresta do Corvo e a Sinla, a Sombra. Infelizmente, perdemos eles pelo caminho, na maioria das vezes, obviamente, em combate. Enfim, no último episódio, Sinla, se deparou ali com mortos-vivos e, infelizmente, o dado não foi favorável, os dados não foram favoráveis a este combate para se tornar cada vez mais épico, mas ela descobriu muitas coisas pelo caminho, e inclusive coisas diferentes do que o próprio Hírem tinha vivido. E com isso, para darmos continuidade, porque aqui não vai parar, temos que entender qual o destino final e como conquistar a coroa de Gunnar com algum desses personagens. E a partir de hoje começaremos com um novo personagem, diferente dos outros dois que já jogamos. Mas, se você caiu de paraquedas neste vídeo, temos aqui no canal de Boas e Grilados Games a playlist completa, com todos os episódios disponíveis de A Coroa de Gunnar. Então, confere lá, ou melhor, aqui no canal, e a partir de agora daremos continuidade a essa história fantástica na qual estamos contemplados aqui há alguns episódios. Então, no final do episódio anterior, após todos os acontecimentos com a Sinla, eu já dei um leve spoiler de que começaremos com um personagem completamente diferente. E ele, nada mais, nada menos do que o simpaticíssimo Kaltramashir. Ele é um gigante bárbaro, Ele é um personagem diferente, porque os outros personagens eram um pouco mais fracos do que o Kaltramashir, porque afinal ele é um gigante, algo que vai mais pra porrada, vamos dizer assim, entendendo ali a dinâmica do jogo. Como eu disse, nos episódios anteriores, não é fácil jogar, A gente conta com a ajuda, obviamente, dos dados, mas também com as nossas próprias decisões diante da história, Nós escolhemos qual caminho seguir e alguns deles, algumas escolhas foram inevitáveis e infelizmente perdemos alguns, já dois na verdade, desses personagens pelo caminho. Então a ficha dele está aí, relembrando, ele tem força 11, habilidade 5, PV dele é alto, 25, PM é baixo, 5 PM apenas. Ele tem duas perícias iniciais que são intimidação e sobrevivência, e lembrando que com o tesouro que a gente adquiriu com a Sinla, ele também tem furtividade, o que vai ser um pouco pitoresco, considerando que um gigante ele é muito pouco furtivo, Ele chama muita atenção dentro de um cenário, fantasioso, vamos dizer assim. De qualquer maneira, a gente tem essa perícia para, quem sabe, utilizar ela em algum momento propício. Além disso, ele tem um poder que ele é muito importante, que é a Fúria. A Fúria, você pode gastar 1 PM para ganhar mais 2 de força durante um combate. Então, nos combates, além da força 11, ele pode ter até 13, Porém, ele tem 5 PM, tem que ser estratégico aí na escolha de quando utilizar esse poder, E aí, o restante é o padrão. Então, nós não temos ainda equipamentos, nós temos aí o inicial da rolagem de 2 dados, para identificar quanto de dinheiro o Kaltramashir vai ter ali no início da história, porque voltamos de novo ao início dessa história, e lembrando, como nos episódios anteriores, quando a gente começou com a Sinla, em alguns momentos, quando eu identificar que a história a gente já passou, eu vou direto ao assunto, sem ler novamente ou lendo mais superficialmente, assim, o que a gente já viu nesse compilado de vídeos aí que está disponível no nosso canal. Então, a partir de agora,
Nós temos aqui a abertura, né? Como eu falei, já escolhi o novo personagem, Kaltramashir. Nós temos o mapa, inclusive o mapa, eu fiz uma questão de atualizar aqui no nosso vídeo, que antigamente existia o mapa de Gunner oficial, né? Não que este não seja, mas o mapa que abrange todos os reinos de Gunner. Como a gente está jogando, basicamente, contemplados aí no centro-sul do reino de Gunner, eu disponibilizei o mapa que é mais certeiro, até para a gente identificar. Porque com o Hírin, a gente conquistou as Terras Aradas, né? Que a gente ganhou até uma ração de viagem, enquanto a gente conquistou esse espaço. Nós passamos pelo Baronato com o Hírin, porém a gente perdeu, né? O Hírin, infelizmente, morreu no combate, e aí a gente não conquistou nada. Além do que, a gente também passou com a Sinla no Bosque Branco, e também chegamos até a Rocha Celeste, e não conquistamos nada também. Então, a gente não atualiza o mapa no livro. Lembrando que existem adesivos, conforme as conquistas que a gente for ter, nesse cenário. Então, quem sabe agora com o Kaltramashir a gente não revisite esses lugares e a gente tenha mais sorte para conquistar o que de fato tem que acontecer nesses terrenos, vamos dizer, nessas localizações, né? Aí também, como eu comentei no início sobre o tesouro, a gente conquistou a bênção de Santa Imoen, que faz com que o nosso personagem, seja ele qual for, seja ele o que está atualmente, né, em ação, no caso agora é o Kaltramashir, aí outros que virão também podem já começar com treinamento de furtividade. Então, ele está também contemplado na sala de tesouros aí. No nosso cemitério constam aí o Hírin e também a Sinla, né? Coloquei disponível aí eles nas suas lápides ali, coitados, né? Mas Kaltramashir agora eu tenho certeza que ele vai ter mais sorte pelo caminho. Temos o prólogo, que já foi lido no início desses vídeos, da nossa história aqui no canal, né? E aí, vamos iniciar de novo, né? Essa história que começa na referência número 1. E a referência número 1 nos diz: após alguns dias de viagem, você enfim avista o castelo do Outono Eterno, lar do Duque Gerland. Este castelo a gente já visitou com o Hírin, e a gente não voltou para ele com a Sinla, a gente foi meio que direto, né? Apesar que a gente foi comprar coisas, né, nas barracas dos vendedores, mas a gente não voltou até o castelo, a gente foi direto rumo ao Pilar das Virtudes, que é o nosso objetivo deste livro. Então, após a referência 1, também tem ele descrevendo, né, como é o lugar, né, muralhas altas, feitas de grandes blocos, né, mostra ali o castelo bem predominante, vamos dizer assim. E aí ele pede para nós que, para explorar o acampamento na qual a gente se encontra, né, no qual a gente se encontra, a gente vai para 203, ou para partir rumo ao Pilar das Virtudes para 50. Antes disso, também, ele diz que a gente consegue repor os nossos mantimentos, então existem criados do Duque distribuindo rações para todos no acampamento, então a gente recebe 3 ações de viagem, que, de novo, para gastar fora de combate, recupera 4 PV, e um odre de vinho, que também fora de combate você recupera 3 PM. Talvez aqui o odre de vinho vai ser um dos mais importantes para nós, porque temos pouco pontos de mana, né, como mostrado aí, a gente tem só 5, então eu preciso atualizar, inclusive, a ficha, né, do Kaltramashir, para que a gente tenha esses suprimentos. Mas, além de tudo, eu ainda também vou voltar a explorar o acampamento na referência 203. Antes disso, vamos atualizar ali a ficha do Kaltramashir com as ações de viagem, né? E também já vou aproveitar para rolar os 2d6, né? Importantes para a gente saber quantos de peças de prata a gente já tem no nosso bolso aí, na nossa bolsinha de equipamento aí, enfim. 7. Se eu não, a gente já conseguiu até 9, né? Enfim, 7. Bom, faz até sentido o Kaltramashir carregar pouco dinheiro, né? Vamos dizer assim. 7 peças de prata para gastarmos aí no que for
importante dentro do contexto do acampamento. Então, atualizado ali com 7 peças de prata. E vamos até o acampamento. Até porque, se eu não me engano, tá? Com o Hírin, a gente... Se eu não me engano, teve uma passagem de alguma referência que dizia que se você for um gigante, vá para tal referência. Vamos ver se eu consigo localizar de novo esse aspecto aqui dentro do livro. Mas vamos para o acampamento no item 203, na referência 203. O mar de barracas é grande como uma cidade, mas muito mais tumultuado. Talvez você logo se perdesse se não fosse por sempre poder olhar para cima e usar o gigantesco castelo como ponto de referência. Você vai seguir ao castelo e solicitar uma audiência com o duque, conversar com um grupo de guardas ao redor de uma fogueira, visitar as tendas dos seguidores, partir rumo ao Pilar das Virtudes. As duas últimas eu vou descartar. Estou entre seguir ao castelo e solicitar uma audiência ou conversar com um grupo de guardas ao redor de uma fogueira. Será que já vale a pena a gente mostrar a nosso poderio, vamos dizer assim, de gigante contra os... Contra não, né? Entender com os guardas aqui. Vamos lá, eu não lembro se a gente já foi até essa referência, mas vou para 98, conversar com um grupo de guardas ao redor da fogueira. Você se aproxima dos guardas que conversam ao redor da fogueira. Eles o cumprimentam com acenos de cabeça e não impedem sua aproximação, mas param de falar quando você senta. Talvez não queiram discutir alguns assuntos abertamente na presença de um estranho. Talvez você seja capaz de reavivar a conversa, possivelmente até descobrindo algo útil. Contudo, estranhos intrometidos às vezes recebem uns tabefes como recompensa por suas tentativas de amizade. Se quiser apenas permanecer calado e descansar perto da fogueira, vá para 302. Se quiser puxar papo com os guardas, vá para 150. Lembrando de que de carisma o Kaltramacher não tem nada, né? Pelo contrário. Mas ele tem intimidação. Será que vale uma intimidação aqui? Será que é possível tentar uma intimidação para entender o que esses guardas estão falando? Vou fazer isso, hein? Meter a coragem agora com o Kaltramacher no item 150. Eles não falam nada além de grunhidos e um ocasional cumprimento a conhecidos que passam por perto. O que você vai dizer para quebrar o gelo? É uma honra dividir a fogueira com os bravos guardas de Outono Eterno. Todos os guardas do Duque Gerland são preguiçosos e covardes ou só vocês? Qual será o melhor caminho até o Pilar das Virtudes? Olha que interessante, hein? Será que aqui é um guia que melhor a gente seguir por esse caminho? Porém, a gente já conheceu duas possibilidades. A gente já, teoricamente, esgotou as possibilidades de como seguir até o Pilar. Então, ou eu vou ser meio, vamos dizer assim, presunçoso e folgado com eles aqui, porque uma honra, será que é uma honra dividir? Apesar que o Duque é um cara legal, só que eu vou fazer isso. Vou meter o corajoso aqui. Todos os guardas do Duque Gerland são preguiçosos e covardes ou só vocês? 225. Vamos ver. Os guardas olham para você com intensidade, já levando as mãos aos cabos das espadas. Acho que não escutei direito, diz um deles. Repita, se tiver coragem. O que você diz? Desculpe, fui mesmo rude demais, só queria ser seu amigo. Vou repetir bem devagar, para que vocês entendam. Se estão aqui sentados, são preguiçosos. Se estão com medo de conversar na minha frente, são covardes. Todos os guardas do castelo são assim ou só vocês? Vou manter a minha postura. É dessa forma que eu vou chegar neles aqui. Falando bem devagar para eles entenderem o que eu tô querendo dizer. 287. Será que já começa? Eles olham para você por um instante. Então desatam a rir. Finalmente alguém que fala que nem gente, diz um deles. Você não imagina a quantidade de bajuladores e empolados que passa por aqui. Vamos, beba um pouco. Vocês começam a conversar e acabam trocando histórias de batalha pela noite inteira. Uma vez, durante sua aventura,
você pode somar mais um D6 em um teste de ataque após rolar os dados. Você dorme ali mesmo e quando amanhece, se despede de seus novos amigos e rumo ao pilar das virtudes, vá para 50. Ó, bom e ruim, tá? Vamos primeiro anotar aqui que eu tenho um D6 para... Mais um, eu vou colocar certinho aqui. Mais um D6 em um teste de ataque. Após rolar os dados. Tá bom. Só que agora ele fala para ir para 50. E aí, esse é o problema, entende? Porque nós não conseguimos passar no acampamento para comprar as coisas. Caramba, e nem seguir naquela parte do... Nossa, vai ser isso mesmo. E nem seguir pela aquela possível referência que dizia se você for um gigante, será que tinha alguma coisa diferente por ali? É esse que é o legal também do livro-jogo, porque se a gente perde uma oportunidade, talvez a gente consiga em outro momento, mas aí a gente tem que ser um gigante, né? Teria que criar uma ficha nova, ou quem sabe jogar com o Caltramacho de novo, enfim. Bom, a referência 50 diz que você deixa o Castelo do Outono Eterno, começando sua jornada e a busca pela coroa de Gunnar. Tem algumas outras coisas escritas aqui, e aí ele fala, o caminho à frente é deserto, sombrio e ameaçador, para onde quer que você olhe. Os plebeus já não mais viajam entre aldeias com medo de bandidos. As florestas se tornaram covis de monstros e coisas ainda piores. Cabe a você desbravar a trilha, seja ela qual for, você vai pelas estradas ou pelos ermos. Os dois nos deram possibilidade de seguir pelo mapa, né? Até lembrando do mapa aqui, pelas terras, né? Ou pelas terras aradas a gente já passou, ele seria por ali, e também chegaríamos ao Baronato da Muralha Brava, e também pelo bosque. Eu acho que pelas estradas agora pode ser um caminho interessante de novo. Então vamos pelas estradas, no item 112, que também a gente já passou, né? Que aí a gente encontra aqui um refugiado maltrapilho, né? Que diz, está indo na direção errada, viajante. De onde viemos, só existe a morte. Você agradece o aviso, mas continua em frente. Passam-se mais alguns dias de marasmo lúgubre, então a estrada mergulha num bosque escuro. Faça um teste de habilidade de sobrevivência. Se passar, vá para 3, caso contrário, vá para 86. Bom, a habilidade do Caltramacho, ela é ruim, né? Ela tem 5 apenas. Porém, nós temos um modificador porque temos sobrevivência, e aí a gente coloca o modificador, temos que tirar abaixo de 7, ou empatar em 7. Vamos para o teste, para ver o que a gente consegue aqui nesse resultado. 9. Já começamos mal, erramos, não passamos no teste. Caso contrário, vá para 86. 86, meu Deus. Você segue pelo bosque e um tempo depois, escuta um farfalhar de folhas. Um homem barbudo vestindo trapos e portando um porrete surge à sua frente e rosna. Você vai me entregar tudo o que tem, incluindo seu sangue. Pode lutar e tornar tudo mais divertido, ou pode se jogar no chão e aceitar a morte. Ele assovia e outros homens e mulheres surgem dos dois lados do bosque, à sua frente e atrás de você. Realmente, esse caminho pelas estradas tá tomado de bandido, a gente já derrotou esse grupo, mas talvez seja um grupo diferente, né? Então, vamos para o item 127, que aí é aquele grupo, né, que vai tentar nos atacar de alguma maneira. No item 127, mostrando, enfrente os bandidos de estrada, são 3 bandoleiros, e aí se eu vencer, vá para 338. A partir da segunda rodada, você pode escapar, se fizer isso, vá para 69, né?
Vamos tentar ver, vamos colocar em prova o Kautramacher contra esses bandoleiros? Então, como vocês já sabem, vou preparar aqui o mapa com o Kautramacher e os bandidos que estão cercando o caminho dele. Bom, o terreno está construído aí com os 3 bandoleiros, o bandoleiro 1 do lado esquerdo, o bandoleiro 2 do meu lado direito, o bandoleiro 3 embaixo. Lembrando que o bandoleiro 1 tem 5 pontos de vida, o 2 4 pontos de vida e o 3 tem 6 pontos de vida. A gente pode encurtar esse combate gastando aí 8 pontos de vida direto na vida do Kautramacher, mas não vou fazer isso. Eu vou querer ver como que ele ataca, né? E outra, né, a gente está sem equipamento. Inclusive sem equipamento de defesa. Então aqui é sorte nos dados, literalmente, por enquanto, né? Temos que ter alguma forma de seguir aí com mais proteção ou com mais armamento. De qualquer maneira, vou criar a tabelinha, né, na minha planilha aqui, para facilitar também a ordem do fluxo aqui. Relembrando como é a lista de combate com vários inimigos, então eu foco em um inimigo primeiro, me defendo dos demais até eliminar aquele inimigo que eu estou atacando. Existe aí uma coluna em preto que era a diferença se tivesse uma cota de malha ou alguma armadura. Nós não temos, então a diferença vai ser direto no total ali, na somatória de todos esses modificadores, a força e o dado, né? E eu vou ser sincero que eu já vou gastar 1 PM para ter mais 2 no meu modificador, para aumentar ainda mais a minha chance. Lembrando aqui que você pode gastar 1 PM para ganhar mais 2 de força durante um combate. Aqui eu já vou tirar a possibilidade, eu vou gastar então o meu PM, gasto 1, estou com 4 pontos de mana, mas eu tenho força de mais 2 durante um combate. Então esse combate inteiro eu já vou ter mais 2 de força. Então aqui, se olhar bem, né, nós temos, já ganhamos de todos eles em 6, 8 e 7, respectivamente, considerando aqui a quem a gente começar a atacar, né. Eu acho que eu já vou, inclusive, no mais difícil e não no mais que tenha menos PV, porque o mais complicado aqui vai ser o bandoleiro 1, que tem 7 de força, só que tem 5 pontos de vida. Então, vamos ver o que pode ser feito. Então a gente tem também mais um D6 em um teste de ataque após rolar os dados, né? Então também pode ser uma possibilidade em algum momento do livro. Será que vale a pena gastar agora? Não sei, vai depender da nossa sorte no dado. Mas vamos começar os turnos. Inicialmente, como eu disse, vou priorizar o ataque no bandoleiro 1. E aí, vamos ver como que vai se portar, né? Opa, eu rolei errado aí, gente. Eu coloquei sem querer 2D5. Tá errado. Vou rolar novamente. É o 2D6. Caramba! Caramba! 12 no dado, né? E eu já vou rolar também a defesa do bandoleiro 1. 4 e 6. Então é 12 de dado e 4 e 6. Peraí. 2 e 4, que dá 6 no total do bandoleiro 1. Ih, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi, olha lá, ó. Olha o ataque, como é diferente a força do Kautramacher. Ele tem 11 de força, modificador que a gente colocou em 2. Ele tem dado. O dado que a gente tirou foi 6 e 6, espetacular, assim. Já gastamos a nossa sorte. Contra, né? Aí esse total dá 25 de ataque contra 7 da força do inimigo, mais 6 na rolagem do dado dele, deu 13 no total, diferença 12. A vida dele é muito pequena, como eu falei. Aqui, força 5, menos 12, esse aqui já foi, tá? Negativou menos 7, esse aqui já era. Mas a gente tem que se defender ainda dos outros 2 bandoleiros. Então, primeiro meu, eu tirei 5 e 2, 7, contra
No bandoleiro 2, 5 e 2, 7 também. Então 7 e 7 empatou praticamente, né? Meu dado 7. Dado deles do 2 e 7. Ele não consegue, ele tem um total de 8. Vamos novamente contra o 3 agora. Vamos lá, tá demorando para rolar aqui. Nossa, agora foi. Minha soma é 9 contra 6. 9 contra 6. Então aqui é 9 contra 6. Então, ó, mostrando para vocês, nós temos aqui no bandoleiro 2, meu total foi de 20, o total dele foi 12, diferença de 8, não conseguiu. Lembrando que nessa formulazinha, se tiver um número negativo, quer dizer que eu tomei o dano, tá? Da mesma forma lá, o bandoleiro 3 foi 22 contra 12, diferença de 10, então passamos ilesos desse ataque. E aí eu vou reconstruir aqui também o novo turno, que esse aqui é o turno 1. Vamos para o segundo turno, e o segundo turno vão estar presentes somente o bandoleiro 1 e o bandoleiro 2, tá? Mentira, o bandoleiro 2 e o bandoleiro 3. Então, vamos lá. Feito aqui os ajustes, né? Tem a força, o modificador. Estou totalizando 13 contra apenas a força nesse momento, 5 e 6. Vou focar agora no bandoleiro 2. Então vamos às rolagens dos dados. Eu estou indo muito bem. 6 e 5, 11 contra 6 e 3, 9. Então 11 contra 9. Na somatória aqui, então vamos lá. Com o meu modificador e meu dado está somando 24, o dado e a força do inimigo está dando 14, é uma diferença de 10 pontos de vida. Lembrando que o bandoleiro 2 tem apenas 4 pontos de vida, então menos 10 aqui é a diferença, também menos 6, também está eliminado. E vamos para a defesa contra o bandoleiro 3. 6 e 2, 8. 5 e 1, 6. 8 contra 6. Temos uma diferença de 9. Então ele não me acerta também. Eliminamos o bandoleiro 2 e o bandoleiro 3 não consegue nos acertar. Já mostra aí a presença, né, do Kautramacher nos combates. Então vou ajustar aqui para um segundo combate, o terceiro turno, na verdade. Eu poderia até fugir já, né? Como já diz no texto, mas não vamos fazer isso, porque agora tá muito mais tranquilo. E aí a gente já consegue finalizar ele rapidão aqui, porque ó, vamos aos detalhes. Eu já tenho 13 de diferença, né? O total do inimigo é 6. Se ele rolar um dado, se ele rolar 2, 6, vai pra 12, 18. Ele consegue ainda ganhar de mim, tá? Ou melhor, ele consegue se defender do meu ataque. Pensando aqui melhor, né? E aí, quem sabe, ele pode me atacar, no caso, né? Ou melhor, se eu perder e negativar, ele pode tirar pontos de vida. Esse é o ponto, né? Então, só mostrando como ficou. É o último turno, né? É o terceiro turno, na verdade. Tomara que seja o último, melhor dizendo. E aí vamos para as rolagens dos dados. O meu vai ser 4 e 4, 8. E o dele, 5 e 2, 7. Então, tá feito. Meu dado 8 contra 7. Já temos aqui uma diferença de 8, né? Mostrando aqui. Então, total meu com modificador força e dado 21 contra 13. Nós tiramos 8 pontos de vida do inimigo. Se a gente tirar 8 pontos de vida, ele tem 6 pontos de vida. Menos 8, ele fica com um negativo de menos 2. E também está derrotado. Um combate rápido, tranquilo, né? Só pra gente entender qual que é a força mesmo que o Kautramacher tem contra os inimigos. Lembrando que, para quem assistiu o combate, né, eu não avisei no início, na trilha
do vídeo, né? Na timeline do vídeo eu coloco início e final. Então, pessoal que chegou agora no final, já conseguimos destruir os 3 bandoleiros que já encontramos, inclusive, com o Hidden da Floresta do Corvo. Foi um combate um pouco mais difícil com ele. Esse aqui foi bem tranquilo, a gente tá intacto, exceto porque a gente já gastou 1 ponto de mana, né? Pra ter mais 2 no aspecto de modificador. Até olhando friamente, ó, 25 contra 13, daria 23 contra 13, 20... Tá vendo? Acho que em nenhum momento a gente precisaria usar esse modificador contra esses bandoleiros, mas valeu a pena de qualquer maneira, vai. Vamos dizer assim, né? E aí ele pede aqui, se vencer, vá para 338. Vamos para 338. Se eu não me engano, se a gente tivesse passado no teste de sobrevivência, a gente ia conseguir ganhar, ter uma diferença, né? De interceptá-los primeiro do que eles interceptariam a gente. Então, 338 e a gente ganhava um modificador a mais ali. Na referência 338 diz: você recupera o fôlego enquanto olha ao redor para os vários bandidos estendidos no chão. Se o combate foi difícil para um aventureiro, um plebeu não teria chance. Você também pensa em como a brutalidade se tornou comum em Gunnar. Eles não queriam apenas assaltá-lo, mas também matá-lo. Revistando os corpos, você encontra 2d6 peças de prata, provavelmente fruto de saques anteriores. Sem mais nada a fazer aqui, você segue caminho, vá para 69. Vamos rodar já as 2 peças de prata? 2 não, né? As 2d6. 6! Quem diria que o Caltramash seria um cara tão cheio de grana, hein? De peças de prata, melhor dizendo. Olha, né? Então a gente vai somar aqui aos 7 que a gente já tem. Vamos colocar aqui 19 atual, né? A gente começou, eu gosto de manter no histórico, a gente começou com 7. Agora nós temos 19, né? Porque a gente ganhou 12 peças de prata nesses espólios que os bandidos deixaram, né? E sem mais nada a fazer por aqui, como ele diz no livro, nós vamos seguir para a referência 69. Revisitando os lugares aí, tentando acelerar aqui o maior possível. Sua jornada continua, você está se aproximando das Terras Castanhas, uma região sem grandes povoados, no sul do reino que acaba numa grande cordilheira nevada. O vento frio avisa que essa muralha gélida não está longe, e cada dia amanhece com uma temperatura mais baixa. À frente, apenas campos ondulados cobertos de relva. Vá para 191. A referência 191 a gente alterou, né, conforme eu falei no outro vídeo com a Sinla, mas a 191, se eu não me engano, a gente vai conseguir identificar o que o Hidden fez, né, na fazenda da civilização lá. Você investiga ao redor, você chega numa fazenda destruída e abandonada, e você investiga ao redor, mas não encontra cadáveres de pessoas nem sinais de que alguém, além de uma vaca, morreu por aqui. O que quer que tenha acontecido foi detido antes que se tornasse ainda pior. Você tem a nítida impressão de que vidas foram salvas, talvez por um herói. Hidden, como sempre, bem lembrado aí. Por enquanto, só o Hidden, tá? O Hidden aqui, ó. Hidden, teve um merecimento até agora. Assim, acho que não vai ter essa possibilidade. Mas o herói era o Hidden. Alguém que fez sua parte e salvou inocentes. Há esperança para o reino. Vá para 271. E aí a 271... ele fala que a parte onde começa os sussurros, né? Você segue a viagem, as terras castanhas pareciam desoladas e algourentas antes, mas você não estava preparado para o que elas descortinam nos próximos dias. Primeiro você passa por uma aldeia deserta, depois de alguns dias avançando pelos ermos, você acha estar em perigo, avista um urso. Esse urso está estirado no chão, perto de uma orla. Ele ergue olhos para você, mas não há agressividade no olhar, nem vontade de viver. O animal parece ter se entregado a um destino banal, cruel e inevitável. E a cada dia a sensação de solidão e futilidade é maior. Nada vive, nada parece querer viver. E aí ele diz, mais do que isso, o vento parece sussurrar. E aí os sussurros dizem, né?
você já foi derrotado, não precisa se exaurir ainda mais, pode morrer por aqui e tudo mais. E aí o que você faz? Reza para espantar espíritos malignos? Ignora e dorme, deve ser sua imaginação? Concentra-se no motivo de sua busca? Eu vou me concentrar no motivo da minha busca. 185. A gente já escolheu essa opção com o Healing, mas enfim. Você se concentra nos tesouros e na glória que irá conquistar? Nos desafios que irá enfrentar e em como isso o deixará mais forte? Ou nas pessoas inocentes que poderá ajudar? Nos desafios que irá enfrentar e em como isso o deixará mais forte. Porque os tesouros e a glória... Não sei, né? Falando nisso, cometi um equívoco absurdo aqui de não ler o background do Kaltramacher. Que isso, temos que ler, entender qual que é do personagem, né? Então vamos lá. Perdão por esse vacilo, pessoal. Qual que é o BG do Kaltramacher? O sentimento que definiu sua vida é a fome. Sua primeira lembrança é um gigante adulto se preparando para devorá-lo. Você conseguiu fugir e se manteve isolado até se tornar grande e forte o bastante para que ninguém mais pense em transformá-lo em petisco. Nesse meio tempo, esteve com fome. A única forma de saciar sua fome era ser mais perigoso do que tudo ao seu redor. Então foi isso que você fez. Se algum bandido o atacava, você logo deixava claro que o bandido aqui era você. Foi o que aconteceu agora há pouco, né? Ele não passava de vítima. Se um aventureiro vinha caçá-lo, você se encarregava de garantir que não fosse presa, sempre caçador. Ficar furioso e matar tudo que o ameaçava sempre foi a melhor tática. Tudo mudou quando você encontrou uma aldeia cheia de homenzinhos magros. Esses homenzinhos atraíram sua pena, em vez de seu apetite, porque você compreendia o sofrimento deles. Olha aí o Kaltramacher, hein? Você acha que alguém deveria garantir que os homenzinhos nunca sentissem fome. E se os próprios homenzinhos são fracotes demais para garantir isso por si mesmos, seu rei deveria ser grande e forte o bastante para garantir isso por eles. Pelo que eu entendi, nós somos reis dos homenzinhos, é isso? Porque aqui se encerra o BG do Kaltramacher. E aí, isso dá uma outra dinâmica para as escolhas das referências, né? Principalmente nesse momento. Aí faz mais sentido escolher essa referência, que é enfrentar os desafios que eu vou enfrentar e em como isso vai me deixar mais forte, que é a referência 57. Essa noite parece um desafio. Você sabe que haverá muitos assim durante sua jornada, então se esforça para superá-lo, mesmo que isso signifique apenas dormir em paz. Ao longo da noite você desperta e percebe que o céu está completamente escuro, como se todas as estrelas estivessem se apagado e a lua não existisse. Contudo, sua confiança garante que você consiga voltar a dormir. Quando o alvorecer enfim chega, você acorda em definitivo e está cansado, mas algo em você diz que a noite poderia ter sido bem pior. Perca 2 pontos de vida e você segue viagem. É aquela escolha que fomos prudentes aqui. Existe alguma dessas escolhas que eu não sei identificar qual, por enquanto, que é acontecer algo bem pior, ou perder mais pontos de vida, ou quem sabe até morrer já logo no início da leitura aqui. De qualquer maneira, perdemos apenas 2 pontos de vida nessa noite, né? Já contabilizei aqui, de 25 a gente tem 23 agora. Temos a ração e temos o odre, isso é importante, por enquanto. Quem sabe em algum momento a gente vai usar eles aí, né? Não agora, não é o caso. Então, seguindo viagem, vou para a referência 26. Sua jornada continua solitária e melancólica pelas terras castanhas. As poucas construções que você avista estão abandonadas. Ao ver esta vastidão soturna, é difícil imaginar que esta terra já teve um rei. Depois de muitos dias de viagem, um paredão surge no horizonte. Os mapas indicam uma passagem, um desfiladeiro que cruza o rochedo, então você decide continuar em frente e vou para a referência 251. E a referência 251, a gente chega no desfiladeiro onde está acontecendo a cobrança do pedágio por alguns guardas aqui, que inclusive a gente ficou muito bravo com eles, enquanto pagamos tranquilamente ali
por ele. Agora vai ser diferente, hein? Até porque a gente chegou com a Sinla aqui, e a Sinla usou de invisibilidade, né? E passou por outro caminho e não seguiu rumo ao Baronato, né? Lembrando aqui que no mapa, o Baronato, acredito eu, tá? É o Baronato de Muralha Brava, que é onde a gente se deu mal ali com o Hírem, que perdeu o personagem. Aí é o seguinte, nessa referência, os aldeões ali reclamam do pedágio, né? Que eles não vão conseguir lucrar com o que eles vendem, porque eles têm que pagar cada vez mais alto e cada vez que, né, dia após dia, esse pedágio aumenta. E aí o que você faz? Entra na fila, usa invisibilidade ou procura um caminho alternativo. Vou entrar na fila, porque eu quero tirar satisfação agora, porque agora a gente tem mais condição para isso, né? Ah, ele diz aqui, se você for um anão, vá para 297, nós não somos. Então, vou entrar na fila, referência 66. E sabendo agora do BG, do Kaldramashir, ele é aquele cara que, assim, não venha me combater, porque você vai ser a vítima. Então vamos ver aqui. Resignado, você espera por sua vez. Os plebeus se calam à medida que a fila anda e vocês chegam mais perto dos guardas. Claramente não querem ser ouvidos reclamando. Quando enfim chega a sua vez, um guarda estende a mão e diz que o pedágio custa 5 peças de prata. É um valor exorbitante para um mero pedágio de estrada. Eles parecem saber disso e estão todos com as armas preparadas, já ameaçando de antemão qualquer um que resolva criar caso. Pague ou vá embora, um deles late. Se tiver esse dinheiro, você pode pagar. Se não tiver o dinheiro, ou se não quiser ser coagido por valentões, você pode atacá-los. Vamos conhecer esse combate? Então vamos conhecer esse combate contra esses cretinos aqui, desses guardas. Então, aqui ainda diz, né, se você for treinado em diplomacia ou enganação, posso lançar magia em enfeitiçar também, se eu tiver, e posso convencê-los a cobrar apenas 2 peças de prata, não vai ser isso. Vou atacá-los, vamos ver quantos são, pelo menos acho que mais que um, né, porque está no plural. Vou para a referência 122, essa é nova, né, novidade, nós não sabemos como são esses inimigos, espero que tudo dê certo, como deu da primeira vez. A referência diz o seguinte: para tudo há um limite e você chegou ao seu. Enfrente os guardas corruptos. Guarda do pedágio 1, vocês podem ver aí na tela, ele tem guarda do pedágio 1, né? Não é o pedágio 1, é o guarda 1 do pedágio. Tem 7 de força, 5 pontos de vida, posso derrotar ele com 3 pontos de vida gastos por mim. Guarda do pedágio número 2, 6 de força, 7 pontos de vida. E aí tem algo que diz aqui, ó. O terceiro guarda, especialmente covarde, foge para o mato. Olha, porque ele não dá um terceiro guarda, tá? Eles têm a ficha de 2 guardas, o terceiro guarda foge para o mato. Se eu vencer os 2, eu vou para outra referência aqui, que é a 174. Mas, novamente, vamos para mais um combate. Vou preparar aqui. Então, lembrando, se você não quer assistir esse combate para encurtar o seu entretenimento, você pode ir para o final dele na referência que consta aí na timeline, na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Também já preparei aqui a rodada de combate, então guarda 1, guarda 2, né? A força do Kaldramashir. E a força do inimigo, que é o guarda 1, ele tem 7, a força do guarda 2 é 6, tá? Então, inicialmente a gente está ganhando por 4 e por 5, sem nenhum modificador. Eu não vou gastar mais um PM, tá? Preferi não. Acho que vai ser um combate mais tranquilo como foi o anterior. E aí, o que acontece? Agora é só dado mesmo, né? O modificador aí, ver quem que vai conseguir ganhar nesse aspecto. E vamos ver, eu vou inicialmente, inclusive, começar pelo 1 de novo, porque ele também tem força 7. E aí os pontos de vida dele são mais baixos, mas ele tem força que pode me prejudicar. Então vamos lá, já iniciando aqui o nosso combate. Eu vou startar aqui a minha rolagem. 5 e 2, 7 contra 11. 7 contra 11. Ó!
O que acontece? Vamos lá. No guarda 1, empatou. E lembrando que, retomando a regra de combate, em caso de empate, ambos os combatentes perdem 1 ponto de vida. Beleza? Então, tanto o Kautramacher quanto o guarda 1 perderam pontos de vida, tá? Vou me defender do atualizado aqui, tá? 24 e 4 pontos de vida agora. Ele tinha 5, né? E o Kautramacher tinha 25, agora tem 24. Então, agora vou me defender do guarda do pedágio 2. 8 contra 10. Eita! Eita! Opa! Tranquilo. Foi tranquilo. Em certo aspecto. Então o meu total deu 19 contra 16. Ganhei por 3, né? E aí não tomo nenhum dano, né? E vamos para o segundo... a segunda rodada, que ainda mantenho no guarda 1. Vamos lá, precisa de um resultado melhor aqui nos dados, hein? Vamos lá. Ih, rapaz! Rolei 1 e 1. Pior resultado possível. Contra 10. Rapaz. Opa. Aí é o seguinte. Opa, mas peraí. Eu rolei... Ah, não. Peraí que ainda falta ajustar aqui o negócio. Eu não tinha colocado a força do inimigo aqui. Então, a verdade é a seguinte. A verdade é uma só. É uma só. Na qual perdemos 4 pontos de vida contra o guarda 1. O que era pra ser fácil, começou a complicar. Isso por conta do mau resultado nos dados, que eu tirei 2 contra 10 dele, né? Então ele já tem 7, 17 contra 13, menos 4. Então 4 pontos de vida que o Kautramacher toma. Agora ele tá com 20 pontos de vida, hein? Eita lelê. Eita lelê. Vamos agora rolar o ataque, a defesa, né? Ixi, fui mal de novo. E ó, 5... Eita, nós. Vamos lá. Então, a minha rolagem foi 5 contra 8. A somatória aqui, né? 16 total meu e 14 total do guarda 2. Consigo manter aí minha saúde intacta, pelo menos nesse. Porque tem uma diferença de 2, ganho por uma diferença de 2. Supero, né? Vamos dizer assim, nesse caso. E aí, bora para o terceira rodada. Terceira rodada já montada aqui, né? 11 total contra o total deles ali. Vamos para os dados. Vamos para os dados. Kautramacher. Foi uma pena, inclusive, a gente não ter conquistado o equipamento, né? Vacilei. Vambora. Vamos contra Macher. 5, melhorou. 5 mais 4, 9. Contra 7. No aspecto aqui, ó, temos total 20, né? Que o meu resultado foi 9 do dado. Com 11 na minha força, 20. Contra 14 no total do inimigo. A diferença disso vai dar 6 pontos de vida. E aí vamos ver como se encontra o nosso inimigo. Ele tem 4 pontos de vida, menos 6, tá derrotado, tá? Beleza. Então vamos agora para a defesa do guarda 2. Opa. Defesa do guarda 2. Opa, meu resultado foi 9 aqui contra 8. Esse aqui passamos também, né? Porque a gente já supera já na força. 9 contra 8. É isso mesmo? É, né? Tirei 9 de novo, né? No meu ataque. Contra 8 do inimigo. Supero em 6 o resultado. Supero em 6 o resultado. Então, nesse turno, a gente derrotou o guarda 1. E aí o guarda 2
superamos ele também. Beleza? Então aí agora vamos para a quarta rodada. Na quarta rodada, o inimigo, o guarda 1 não existe, mas ainda temos que combater o guarda 2. Então vamos lá. E vamos para a rolagem, né, do dado. 4 e 4, 8 meu contra 7 dele. 8 contra 7. Nós superamos em 6, tá? Superamos em 6. Então, 11 de força mais 8, 19. 6 de força dele mais 7, 13. Superamos em 6. E aí, quanto ele tem de vida mesmo? Se ele tem 7. Por conta de 1, ele se mantém vivo. Opa! Tô tirando o cara de combate já, meu. Não. Então, olha lá, tem 1. Aí, o que acontece? Vamos para a quinta rodada. Quinta rodada já tá pronta. Ele... o total 11 contra 6, por enquanto. Já superamos em 5. Vai ser difícil para ele sobreviver, né? Verdade seja dita. Olhando aqui, eu não sei nem se existe já probabilidade dele já sobreviver a esse ataque. Mas vamos lá, né? Tudo é possível, principalmente considerando que às vezes eu rolo uns dados precários aqui. 5 e 2, 7 contra 7. Então ganhamos. Né? Vencemos aqui. Se o meu é 7 e o dele é 7, o total aqui continua 5, né? Que era a diferença que a gente já tinha. Então empatamos nos dados. Menos 5. Ele tinha 1 ponto de vida. Então o guarda do pedágio 2 está agora sim. Bom, menos 5 aqui. Eliminado. Dito isso, o que o livro nos diz? O terceiro guarda, especialmente covarde, foge para o mato. Se vencer, vá para 174. Será que o 174 é o mato? Eu não lembro se é 174, já é referência a gente subir para o castelo. Mas vamos para o item 174. Ver o que acontece ali. Os guardas estão desacordados ou mortos ao seu redor. Você olha para os plebeus da fila, esperando que eles aproveitem a chance para passar sem pagar o pedágio abusivo. No entanto, todos estão horrorizados. De fato também, né? Não é pra... Quem dera, né? Quem pudera ver o Kaltramashir aí traçando eles, metendo a porrada nesses dois guardas, e estão horrorizados. Então, um rapaz que puxa um carrinho cheio de abóboras coloca em palavras o medo. Quando a próxima guarnição chegar, seremos todos punidos por sua imprudência. Os plebeus fogem com a maior rapidez possível, alguns lamentando que agora não poderão vender seus produtos no mercado e assim perderão o pouco lucro que teriam. Não há nada a fazer sobre isso por enquanto. Você vasculha a torre de vigia, onde encontra 4d6 peças de prata. Ó, enquanto isso, Kaltramashir cheio da grana. Vamos rolar aqui os 4 agora, hein? 4d6 peças de prata. 13. Temos 13 aqui. Mais 13 diante desses 19 aí. Vai dar total 32. Temos 32. Vai fazer o que com essas peças de prata agora, hein? Meu Deus. Já não paguei o pedágio. Fui martirizado por não ter... eu fui imprudente, segundo eles aqui. Então, não tem mais o que fazer. Vasculho, pego 4d6 peças de prata. Poderia até ser poção, né? Essas coisas. Ou a própria arma. Poxa, né? Que desse uma arma pra mim agora, uma armadura. Vou pegar desses bandidos, desses guardas aí, né? Então ele segue pelo desfiladeiro. Então vou pra 198. Já estamos delongando o vídeo aqui, mas tô curioso porque é coisa nova, né? A partir, talvez, de então. Quero chegar em coisas novas. Não que esse combate não tenha sido novidade, né? Porque foram guardas, foram diferentes aí, enfim. 198. Pra onde foi o terceiro guarda, hein? Isso é o que eu queria saber.
A referência 98 diz: enquanto cruza o desfiladeiro, você vê à esquerda uma escadaria natural que sobe pelo penhasco e leva a um pequeno castelo no topo do rochedo. É a fortaleza do Senhor dos Guardas da Torre de Vigia. Você não sabe quem ele é, mas possui alguma ideia sobre seu caráter pelas conversas dos plebeus. Você pode subir até lá, ou seguir pelo desfiladeiro até cruzar o penhasco e continuar sua jornada rumo ao Pilar das Virtudes. Nada. Vou subir agora, 217. Com a Sina a gente não foi lá, né? Agora vamos lá. Eu lembro o que é aqui. Os caras estão sentados numa mesa lá, né? Acho que é isso. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Então, no item 217, ele diz o seguinte: você sobe a longa e íngreme escadaria natural até o castelo. O caminho é desgastante e traiçoeiro. É preciso tomar cuidado para não escorregar e despencar para uma morte inglória. Beleza. Esse lugar talvez não esteja na posição geográfica mais vantajosa do reino e nunca vá ser um bastião como o castelo do Outono Eterno. Eu gosto muito dessa comparação, né? Tipo, porque mostra que o castelo do Outono Eterno é uma potência mesmo. Quem quer que seja o senhor local deve estar tranquilo, porque é difícil imaginar como um exército poderia tomá-lo. E por fim você chega ao topo. O castelo parece ser apenas uma entrada, um portão pequeno. 3 guardas estão aqui. Um deles bebe avidamente de um odre, arrotando de tempos em tempos. Os outros 2 jogam dados, apostando, xingando-se e acusando um ao outro de trapaça. Nenhum deles ainda o percebeu. Você pode abordar os guardas e falar com eles, sacar sua arma que eu não tenho e atacá-los de surpresa, ou tentar passar despercebido por eles e entrar no castelo escondido. São 3 guardas, né? Vamos ver o que eles querem. Se eu quiser falar com eles, o que acontece? Vou falar, não vou atacar eles de surpresa, não. Vou tentar. Que é a conduta do Caltramacher, né? 41, a referência. Você pode abordar os guardas e falar com eles na referência 41. Você se anuncia e se aproxima. O guarda que estava bebendo arrota e emenda uma pergunta. Quem diabos é você? O que quer aqui? Os 2 jogadores se erguem. Os jogadores estavam ali, né, jogando. E sacam as armas. O que você responde? Sou amigo do Lorde deste castelo? Tenho uma proposta para seu senhor? Vou passar por esse portão. Posso pisar no chão ou em seus cadáveres. Vocês decidem. Se puder, você pode lançar enfeitiçar para forçá-los a permitir sua entrada no castelo. Será que negociar? Será que existe a possibilidade de negociar com... Como é que ele chamava mesmo? Já até esqueci o nome dele. Vamos lá lembrar. É o... Brakov. O Brakov. Será que dá pra negociar com o Brakov? Eu vou ser estúpido e vou falar: vou passar por esse portão porque eu já conheço a índole dessa galera. Posso pisar no chão ou em seus cadáveres, vocês decidem. E se for mais um combate, paciência. Vamos lá ver. 154. Só que assim, existe um ponto. Olha, eu não fui no 154 ainda. Tô repensando isso porque assim, ó. Será que se a hora que a gente consegue matá-los, se a gente conseguir, existe uma possibilidade, vem mais do que a gente combateu, que era o Brakov mais 2 inimigos. Eu não sei qual que é a intenção aqui, será? Mas também uma proposta aqui é... Putz, sei lá, né? Tem uma proposta para o seu senhor? 154 mesmo, pessoal. Vamos lá e ver o que vira. 154. Tô muito corajoso, né? Cheio dos pontos de vida. 154. Você encara os 3 sem desviar os olhos. Faça um teste de habilidade e intimidação. Aí que tá, e olha, acertamos na veia. Porque o Caltramacher tem perícia de intimidação. Não que seja muito, porque vai totalizar 7, né? Se passar, vai pra 102. Intimidação. Pô, poderia dar um bônusinho a mais, né? Porque não só do 2, não só 2, mas porque agora a gente tá somando 7 apenas, olha lá. 7.
E vamos até mudar aqui para o castelo, tá? Aí, ó. E a gente tem que rolar no mínimo 7. Nossa, 11! 11! Pra que agora esse 11? Não conseguimos passar, caso contrário, 314. Ai, 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 ai. Os guardas sacam suas armas e avançam contra você. Enfrente-os. Então são 3 guardas. 3 guardas. Vou posicioná-los aqui novamente e ver no que vai dar. Então vamos lá. Guarda do castelo 1. 7 de força, 5 pontos de vida. Posso eliminar com 3. Gastos, né? Guarda do castelo, número 2. 6 de força, 5 de vida. Guarda do castelo 3. 6 de força, 6 de vida. Na primeira rodada de combate, apenas o guarda 1 consegue atacá-lo, pois o guarda 2 estará ocupado guardando as moedas que ganhou no jogo, e o guarda 3 vai terminar de beber e só então sacar sua arma. Muito bom. Muito bom. Se você vencer o combate até o fim da 4ª rodada, vá para 106. Se o combate ainda estiver acontecendo no início da 5ª, vá para 240. Aí que eu tô falando. Espero que eu consiga finalizar até a 4ª rodada. Por quê? Eu acho que vai dar ruim aqui nesse 240. Vamos lá. Vou preparar, né? Inclusive com as alterações aqui que ele me pede. E aí, vamos ver. Bom, já estão posicionados aí, né? Os tokens aí com os guardas, tá? Eu vou preparar agora a rodada certinha. Vamos lá. Força do Hearing era outra, agora é o Contramaster. Força do Contramaster 11. Ele pode ter um modificador e eu vou fazer isso, tá? Já de cara, porque acho que é muito prudente. Então, gastando mais um aqui, estamos com 3 pontos de mana, mas mais 2 na força durante um combate. Então, o modificador aqui do Contramaster vai ser mais 2. Então, nós temos um total de 13. Beleza? Aqui vou assinalar com até um destaque maior, porque ele diz, como no livro fala, se você vencer o combate até o fim da 4ª rodada. Então, beleza. Outra coisa, na primeira rodada apenas o guarda 1 consegue atacá-lo, pois o guarda 2 está ocupado e o 3 está bebendo. Então aqui eu vou colocar uma outra cor para deixar eles inativos, então eu não preciso nem me defender, né? Então vamos lá. E aí, tudo pronto, vamos para o combate. Lembrando aí, a força do 1 é 7, do 2 é 6 e do 3 é 6 também. Então 7, 6, 6, tudo certinho ali. Vou para agora as rolagens de dado e espero de verdade que possamos rolar melhor do que fomos anteriormente no outro combate. E obviamente vou para o guarda 1, que é o único que vai me atacar, beleza? 2 e 2, 4. 4 e 2, 6. Então vamos lá ver. 4 contra 6. A diferença foi de 4, né? Deveria ter sido muito melhor, foi muito mal nos dados. Muito mal nos dados. Se deu 4, vou atualizar aqui a ficha dele. Ele tem 5. Menos 4, ficou com 1 ponto de vida, cara. 1 ponto de vida, o guarda do castelo. Beleza, lá, ó. E aí, bom, nessa primeira rodada ele não me ataca, ninguém mais me ataca, né? Que eles estão lá. Agora, a partir dessa rodada, não vai ter sem choro nem vela, vão me atacar. E agora partiu para as rolagens aqui. Opa, 8 contra 5. Então, na segunda rodada, 8 contra 5.
de dado, né? Mas, assim, diferença de 9, tá? Na diferença de 9, esse cara já era. Menos 9, está derrotado. Beleza. Vamos nos defender dos dois. 2 e 1, 3, sem mal. Contra 8. E o terceiro? Ixi, 4 contra 8 também. 4 contra 8. Então vamos lá. Vamos ver aqui até pra... Ó, eu tenho aqui num total de 16 contra 14 supero. 17 contra 14 supero também, né? Então, lembrando aqui que essa 16 é por conta da força, mais o modificador que eu já tenho de mais 2 e o meu dado, tá? Então deu 16 e ele só tem a força e o dado 14. Muito bom, beleza? Conseguimos superar e tirar de combate o guarda 1. Então vamos agora para o terceiro turno. Terceira rodada, né? Na terceira rodada, agora com foco no guarda 2. O guarda 2 tem 5 pontos de vida também. Espero fielmente que o Kaltramacher tenha condições de, pelo amor de Deus, dos deuses, ou não, de superar esse bandido aí, esse guarda. Ah, 6 no total contra 4. 6 contra 4. 6 contra 4. Opa! Aí é o seguinte, ó. Vamos bem de qualquer maneira, tá? Por mais que os dados foram ruins. No total meu aqui deu 19 contra 10. 19 menos 10 vai dar 9 de diferença. Tá certinho aqui a fórmula. É isso. É isso, 9 de diferença, menos 9 aqui. Esse cara, opa, já era, menos 4. Já era aqui. Tava com 5 pontos de vida só, o 2. E aí superamos e destruímos ele. Agora temos que nos defender do terceiro. E 11 já tirei contra 7. 11 contra 7. Superamos em 11 o ataque dele. Então, tranquilo. Aí agora é que são elas também. Vai ter que ser, tá? Querendo ou não, verdade seja dita, é que precisamos de qualquer jeito, por mais que exista somente um, ir muito bem nessa rolagem, porque senão acontece alguma coisa na quinta rodada que eu não sei. Eu não sei. Tomara que a gente consiga superar. Tomara que a gente consiga superar. Estou confiante. Vai dar certo. Lembrando que ele tem 6 pontos de vida. Ele é maior esse aqui, hein? 10. Bom número. Contra 4. Ótimo! Então aqui só atualizando. Aqui ó, o combate 4. Meu total é 10 contra 4 dele. Aí sim, galera. Aí sim. Vou mostrar pra vocês. Total 23. 23, ó. 11 mais 2 mais 10. 23. Contra 10 dele. Diferença de 13. Uma diferença de 13. O meu dano é 13. Contra um total dele de 6. Menos 13. Menos 7 ele fica. E aí é só sucesso. Aí é alegria. Aí é alegria. Conseguimos superar até a quarta rodada, hein? Jogamos o jogo, tivemos parcimônia, porque a ficha nos permitia muito isso. O Kaltramacher tá deitando um sarrafo na galera. É isso aí, acabou. Acabou pra eles. Acabou pra eles. E aí, se você vencer o combate até o fim da quarta, era o fim da quarta mesmo, vá para 106. Você dá cabo dos guardas antes que eles tenham tempo de soar qualquer tipo de alarme, tá vendo? Mesmo assim, sabe que agora é questão de tempo até que alguém perceba que o castelo está sendo atacado. Você passa pelo portão sem demora, vá para 39.
39. Aí é dentro do castelo já mesmo, tá? Você anda pelo castelo atento para qualquer perigo, o ambiente é fechado e claustrofóbico, as paredes de pedra com poucos adornos parecendo se fechar sobre você. E aí tem aquela opção que há uma passagem estreita à esquerda, da qual emerge cheiro de comida sendo preparada. À direita, uma estreita escadaria em espiral desce para a escuridão. Por fim, o corredor segue à frente até se abrir em um grande salão, de onde você escuta o primeiro som desde que entrou aqui, vozes grossas rindo e conversando. Na verdade, a gente ouviu o som lá atrás, que a gente deu cabo desses guardas aí, né? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Para a passagem da esquerda, então é o item 49, onde a gente pode conseguir ali uma, não é nem odre, é uma garrafa de vinho, alguma coisa assim, né, que dá essa possibilidade. Vou pra lá, ver o que acontece, eu não sei se existe alguma diferença. No 49 diz, você se embrenha pela passagem da esquerda e passa por um pequeno depósito onde estão guardados vários utensílios, como vassouras, panos e baldes. Essa parece ser a ala dos criados, mas até agora você não viu nenhum. Seguindo, você chega à cozinha. Uma anciã está mexendo em uma grande panela de ensopado que borbulha sobre o fogo, enquanto uma jovem carrega 2 ânforas de vinhos. As duas notam sua chegada e arregalam os olhos. Agora dá susto mesmo, hein? O Hirin não dava tanto susto, mas agora o Caltramacha chegar na cozinha, nesse porte dele aí, a moça recua um passo e segura as ânforas à frente do peito, como que tentando se proteger. "Este não é seu lugar", ela gagueja. "Volte ao salão e nos deixe em paz, já vamos levar comida e vinho." Que você responde, "Eu mesmo vou levar e estou procurando o senhor deste castelo." Será que a gente dá uma migué? Estou procurando o senhor desse castelo, mas acho que não, sabe por quê? Se a gente escolher estou procurando o senhor, eu acho que ela vai levar a gente pra lá. E a gente perde a oportunidade de, o primeiro, ter uma ânfora de vinho. Segundo, de que eu quero ainda visitar outro lugar antes de chegar lá no salão do Brakov. Então vamos lá. Vou levar eu mesmo vinho ao salão. Item 53. A garota olha para você com desconfiança, mas estende uma ânfora em sua direção, tentando se manter longe, como se você fosse um animal feroz. "Aqui está, não preciso voltar mais." Sem ter mais o que fazer aqui, você retorna ao corredor central, anote ânfora de vinho, consuma fora de combate para recuperar um D6 mais 1 PM. Vou lá na ânfora. Vou na minha ficha para anotar a ânfora de vinho. Aqui, uma ânfora de vinho é 1d6 mais 1 PM. Tá? Beleza? E aí volto para 39, a referência que a gente estava. E aí, para a escadaria que desce, 235. Vamos para a escadaria. É agora. É agora, eu já sei. Vocês também já sabem o que tem ali. Tá? 235. Você desce pela escadaria em espiral, ouvindo o eco de seus passos. O caminho se estende bastante até acabar em um espaço escavado na pedra viva, parte do próprio rochedo sobre o qual o castelo foi construído. As únicas coisas nesta sala, à primeira vista, são uma porta de ferro fechada, na parede oposta a você, e uma criatura quadrúpede monstruosa deitada à frente da porta. A fera parece um lobo enorme, mas com deformidades inquietantes, costas arqueadas e dentes afiados e tortos que se projetam para fora da boca fechada. Não é um lobo, mas um lorag, um predador feroz que apenas poucos bandos têm coragem para domesticar. É impossível chegar à porta de ferro sem passar pelo lorag, mas ele ainda não deu atenção a você. Você pode subir a escada e voltar para onde veio, ou sacar suas armas e avançar contra a fera, e se tiver uma ração de viagem, pode tentar distrair a besta com ela. Apague a ração de viagem de sua ficha e vá para 208. Sabe o que eu vou fazer? Exatamente, vou apagar a minha ração de viagem da ficha. Agora, ao invés de 3, nós temos 2 ração, tá? Porque os pontos de vida do Caltramacher não são 23. Aliás, eu preciso atualizar aqui. Eu tenho 20. Nós não recebemos nenhum dano no combate anterior, correto?
Só confirmar aqui. Ah, não foi, né? Não teve nenhum. Então, olha lá, diferença todas positivas aqui, né? Então, não tivemos dano, mas a gente teve na anterior. Então, a gente tomou 3 de dano. Vamos ter 20 pontos de dano, né? Além dos 2 que a gente perdeu no descanso. Então, temos 20 pontos. Temos ainda recursos para nos precaver no futuro. Quem sabe a gente não consiga mais coisas daqui pra frente, porque temos bastante peças de prata. E vou colocar aqui, deixa a fera lá. Deixa lá. Lorag, de novo não vai ser dessa vez que nós nos enfrentaremos. Beleza? Mas vamos ver o que tem nessa sala. Vamos ver, finalmente. 208. Se tiver uma ração de viagem, pode distrair a besta com ela e vá para 208. Apaga a ração, já apaguei. Vou para 208. O que será? Agora eu tô na expectativa, hein? Estou na expectativa. Faça um teste de habilidade de sobrevivência. Temos ainda o modificador. Se passar, vá para 330. Caso contrário, para 343. Ah, começou, hein, gente? Começou. Eu ainda nem apaguei aqui, né, o modificador. Mantenho ali. Mas vamos ver. Vamos ver. Quem sabe agora não tem... Os testes do Caltramacho estão muito bons, né? Estão com resultados altos. Nós precisamos que o resultado seja 7. Até 7. 7! 7 conseguimos! Conseguimos o 7. Lembrando que aqui, se você empatar na habilidade, olha, um 6 e um 1. Olha a discrepância de resultado entre os dados. Mas 6 e 1, 7 conseguimos passar, né? Porque na instrução do livro, ele nos diz que nos testes de habilidade, se o valor for menor ou igual à característica testada. Então temos 7, empatamos, é igual, e aí conseguimos passar. Beleza. 330, se a gente passar. 330. Bom de sobrevivência, né? É o mínimo, né, Caltramacho, vamos dizer. 330. A criatura examina-o com desconfiança, cheira o ar e por fim aceita a comida que você oferece. Ah, era o teste que a gente já estava distraindo ali ainda, né? Ela devora tudo em poucas bocadas, então se deita e logo adormece profundamente. Vá para 295. Caramba, quero chegar logo, o que tem aqui? Tendo lidado com a criatura, você consegue ver melhor o resto da sala. É um depósito com sacas de grãos, barris de água, ferramentas e outros mantimentos. São coisas úteis para o dia a dia e para resistir a um cerco, mas não para suas aventuras. Na parede oposta, contudo, há uma porta de ferro fechada. Aí vamos dizer o seguinte, que ele pede aqui, conforme vocês já sabem, uma chamada, naquela chamadinha que está aí na tela para vocês, que diz o seguinte: destaque o adesivo R04, vá até a referência 39 e cole-o sobre o número 235, então vá para 236. É sério que não vai ter nada aqui, cara? Bom, vamos fazer as coisas com calma. Vamos para o adesivo. O adesivo nos diz o seguinte: destaca o adesivo R04. R04, o que ele é? O adesivo R04 é a referência 219, tá? Só que eu tenho que colocar essa referência 219 na referência 39, e a 39 é a escadaria que desce. Agora não temos mais opção, pelo menos não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Então, de a gente ter que ludibriar aí o Lorag, né? Então, a referência, que é o adesivo R04, que é 219 agora. Espera, tá certo. Cole sobre o número 235, que é a escadaria. Beleza, vou fazer isso. Colei a referência nova, né? A referência 39 se tornou o número 235. Não, colou no número 235. Então, o número 235 vira o 219. A gente não lembra se a gente já visitou esse 219. E aí,
vou para 236 e espero grandemente que seja alguma coisa interessante, porque olha, seria muito sacanagem, hein? Vamos para 236. É muita ansiedade também, né? Vamos com calma, vamos ver o que vai acontecer. E aí, beleza. 236 diz o seguinte: você se aproxima da porta, experimenta a maçaneta e confirma que ela está trancada. Você tem a chave do depósito? Não. Se tiver, multiplique o código por 10 e vá para a referência correspondente. Não tem. Se não tiver a chave e for treinado em ladinagem, vá para 59. Não sou treinado em ladinagem. Caso contrário, só lhe resta voltar ao corredor central. Volte para 39. Ó, não vou voltar para o corredor central, beleza? Por que eu não vou voltar para lá? Porque a referência já tá morta, eu não vou conseguir descer de novo aqui, eu não sei. Acho que não, né? Mudou a referência. Existe uma possibilidade muito remota de que eu role o teste de ladinagem mesmo não sendo treinado. Porque é uma regra também que está descrita aqui no livro, que diz o seguinte: das perícias. Se o texto indicar o nome de uma perícia, entre parênteses, que é o ladinagem aqui no caso, você receberá um bônus de mais 2, tá? Aí ele diz o seguinte: você ainda pode fazer o teste mesmo que não possua a perícia, apenas não receberá o bônus. Só que a nossa habilidade é muito baixa, é 5. Será? Eu vou tentar. Mas eu vou tentar e existe uma questão que é o seguinte, não sei o que pode acontecer aqui. Posso me lascar, inclusive, né? Tendo isso em vista, vou fazer do mesmo jeito. Temos um total de 5 para tirar, até 5 nos dados. E se a gente passar, né? Se eu não tiver... Deveria ter uma chave. Da onde que tirou essa chave? Da onde eu ia encontrar essa chave? Vai saber Deus. Ou se era primeiro eu tinha que ver o Brakov, e aí ele derrubaria uma chave? Pode ser. Mas não é o caso, e visitamos depois. De qualquer maneira, vamos fazer o seguinte: eu vou rolar os 2d6 e torcer para que resulte em um 5. Sabe o que eu acho que vai sair? Um 2 e 2. Por muito pouco. Se eu tivesse treinado, dava certo. 4 e 3, 7. Não passamos. Não passamos. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas espera aí, ó. Eu tenho que ir para 59 primeiro, para testar isso, né? Faça um teste de habilidade. Se passar, vai para 90. Caso contrário, vai para 39. Não passei. Não passei na habilidade. Caso contrário, vai para 39. 39. Aí a gente volta para o início do castelo. Tá longo esse vídeo, porque, enfim, a gente está retomando todo o que a gente já fez. Porém, eu vou pro combate já. A gente sabe que ali vai ter o combate contra o Brakov. Só nos resta a opção do grande salão, tá? Então é o seguinte. Aliás, a referência mudou para 219, que é a escadaria que desce. E eu poderia ir lá de novo, nessa 219, que eu não lembro onde é. Mas eu vou pro grande salão primeiro, porque que agora acho que a gente vai derrotar esse Brakov. Vá para 107, eu gosto muito do texto, né? Eles mandaram muito bem no texto. E eu vou ler na íntegra esse impasse contra o Brakov, o grande salão, na referência 107. Para você que já chegou até aqui em algum momento no Hearing, né? Quando a gente estava com o Hearing, de novo, temos a descrição do vídeo para você pular até a próxima etapa ou até o combate, final do combate e tudo mais. Então vamos lá. Você irrompe no grande salão. É um espaço amplo e circular de pé direito alto com paredes de pedra forradas de flâmulas e ferramentas penduradas. No centro do salão há uma vala repleta de brasas, enchendo o lugar de calor e fumaça. 2 mesas compridas de madeira estão cheias de canecos, virados e ocupadas por pelo menos uma dezena de homens e mulheres falastrões e rudes que bebem e trocam insultos. No fundo há uma mesa mais imponente na transversal,
Atrás dela, senta-se um homem grande e muito feio, os olhos injetados e o nariz inchado de tanto beber. A mesa está repleta de ânforas vazias e criados servem mais vinho em um chifre que logo é entornado pelo bandido. Toda a algazarra cessa imediatamente quando você surge pela entrada. Todos os olhos se voltam em sua direção. Os bandidos nas mesas compridas se erguem, sacando suas armas. Os servos deixam as ânforas caírem no chão e saem correndo. Você está pensando em como vai enfrentar todos esses inimigos, mas o homem atrás da mesa se ergue e sua voz trovejante toma o salão. Um intruso, hein? Deixa eu dar uma boa olhada em você. Ele sai de trás da mesa, um mangual em punho. Dizem que eu não sou o senhor por direito deste castelo. Dizem que sou um usurpador, só porque cheguei aqui e tomei o castelo do Lorde anterior. Mas onde está ele agora, hein? Onde está seu filho metido a corajoso? Sua filha irritante, sua esposa sabichona? Presos. Então quem aqui é o bandido e quem é o Lorde? Brakov abre um sorriso de dentes amarelados enquanto seus capangas celebram seu discurso. Sim, eu tomei o castelo. Sim, eu faço esse povinho me pagar para passar por minhas terras. Isso é o que um Lorde faz. E agora vou lhe dar mais uma prova de que sou o verdadeiro Lorde. Sou Brakov, o novo barão desta pocilga. E vou matar um intruso com minhas próprias mãos. Enfrente o Brakov, e o Brakov, lembrando que tem força 9, pontos de vida 10. Apesar de seu palavratório empolado, Brakov é um bandido sem honra. Se no fim da terceira rodada de combate ainda não o tiver derrotado, ele pedirá ajuda aos seus capangas, que se juntarão à luta na quarta rodada, como a gente já fez anteriormente. Vamos por parte. Vou montar aqui um Brakov com 10 pontos de vida e também, de novo, vai ser mais um combate. Se você quiser pular, vá até o final dele para ver qual foi o resultado disso. Tudo armado, o campo de batalha, deixei os capangas mais afastados, o Brakov na frente, porque é somente após o fim da terceira rodada, na quarta rodada eles entrariam. Também vou montar isso aqui certinho na nossa rodada lá, guia de rodadas, né, vamos dizer assim. Ficha montada, né, deixa eu só atualizar aqui. Ficha montada porque a partir da quarta eles entram, na primeira a terceira os capangas não entram, então é só eu e o Brakov. Nós temos aqui um total de 11 contra 9, né? Isso só baseado na força, a gente tem o dado. De novo, vou usar mais um ponto de mana. E aí temos sobrando 2 apenas, tá? Desses pontos de mana, então nós já ganharemos aqui um modificador de 2 na força. E agora estamos com uma diferença de 4 inicial, tá? O Brakov tem 10 pontos de vida. Para até a terceira rodada, 4, 8, 12 no mínimo, tá? Teoricamente, assim, depende do dado também, óbvio, claro, pra gente seguir. Dá pra gente matar, logo antes dos capangas entrarem. Vamos torcer para os dados, porque agora sim começa mais um combate. Primeiro eu contra ele. 7 contra 8 de dado, né? 7 contra 8, diferença de 3. Meu total deu 20, o total dele deu 17. Então, total de 3 diferença. Já conseguimos tirar 3 pontos de vida dele. Menos 3. Tá com 7, tá? Os capangas não entram no combate ainda. Vamos para a segunda rodada. 8, 11. Aí começou. Aí começou a dar lascar. Começou a lascar. Ai. Qual que é a chance também, né? Existem várias chances, na verdade. Então, meu total aí 21, né? 11 mais 2, meu modificador, 13 mais 8 do dado, 21, né? 7 com 11, 18. Total diferença 3. Então, vamos lá tirar mais 3 pontos de vida do
Brakov. Opa, pera aí, gente. Completamente errado. Perdão. Eu coloquei aqui o resultado do Capanga. Não tem nada a ver aqui. Pera lá. Eu agi mal. E aí, na verdade, não são. Eu tava achando estranho mesmo. Então não são isso. Aqui, na verdade, é o segunda rodada. Eu tinha colocado no Capanga 1 na linha. Me equivoquei. Então o Brakov aí, o meu total deu 21 contra 20. Porque ele tirou um 11 no dado, tá? Então 20 e 21 foi um ponto de vida apenas, né? Aí sim, beleza, a gente tira um ponto de vida, mas... ainda é o seguinte agora. Então vamos lá. Entrando para a terceira rodada. Entrando para a terceira rodada de combate, a gente precisa... Ele está neste momento com 6 pontos de vida. Então vamos ver o que vira, né? Vou nem entrar no mérito de fazer conta aqui agora, não. Ah, que triste. Chance zero agora de matar. E vou dizer, hein? Vou dizer que eu tirei 4, ele tirou 7. Vou dizer que... Vamos ver o que vai acontecer aqui. De novo 1. De novo uma diferença de 1 só. Só 1. Tá vendo? Então aqui... 11 mais 2, 13. Mais 4, 17. 9 mais 7, 16. Diferença de 1. Tiramos mais 1 ponto de vida dele. Pouquíssimo, cara. Muito pouco. Esse Brakov é meio sortudo, né? Tá com 5 pontos de vida. Porém... agora começa eu ter que me defender contra os capangas também, tá? E esses 3 primeiros turnos foram pesados, foram, né, batido e defendendo, batendo e defendendo não totalmente, mas defendeu bem o Brakov. Defendeu muito bem. Vou colocar eles agora aqui no combate. Capanga 1, Capanga 2, hein? Esses capangas já deram problema para o Hirin. Temos 20 pontos de vida. Vai dar tudo certo. Confiança, gente, confiança. Começa o turno de novo. É uma rodada 4 agora. 8. 5. Contra o Brakov. Vamos lá. Eu tenho aqui contra o Brakov 11 com 2, 13 com 8, 21. 9 com 5, 14. Total a diferença de 7. Agora foi bem, tá? Então, a vida do Brakov, tirar aqui da vida dele menos 7. Ele tinha 5, menos 7. O Brakov está fora de combate. Já conseguimos, de novo. O Brakov já se curou do Hirin. Tomou pancada do Caltramacho, agora resta saber se a gente vai conseguir sustentar a nossa força aqui contra os capangas. Então vamos lá. Eu primeiro. Mal. Mais ou menos. 5 contra 7 de dado, né? Capanga 1. Capanga 2, já vou fazer aqui também. E 4 contra 8. Esse 2 é sempre um problema, né? Lembra? É sempre um problema esse 2. É inacreditável, cara. Mas, pra atualizar vocês, Caltramacho segura bem, né, cara? Olha lá. Mesmo indo mal nos dados, a diferença de 4 e 2, eu não tomo dano nenhum. E aí vou preparar aqui mais uma rodada. Só que agora o Brakov está fora. Aqui é a rodada 5. Tiro os dados aqui que já foram gerados. E é o seguinte. O meu foco agora está no Capanga 1. Beleza? O Capanga 1 é esse aqui do meu lado esquerdo. Tem 5 pontos de vida. Ele deve estar aterrorizado. Vamos ver o que vai acontecer.
Ixi, eu tô mal, hein? 6 no dado, mais 7. 6 contra 7. Mas 6 contra 7, já vou até mostrar o que vai acontecer aqui. 11 mais 2 mais 6 dá 19, né? 13 com 6, 19. 7 com 7, 14. 19 menos 14, toma 5 de dano. O Capanga 1. O Capanga 1, como que ele é? 5 de dano? 5 de dano. Ou seja, ele já tem 5 menos 5. Ele já está fora também, com 0 pontos de vida. Tá fora. A gente vai ter que se defender do guarda 2, o Capanga 2. Que é sempre o nosso carrasco aqui, né? 10 contra 10. 10 contra 10, mas empata, né? Empata sim nos dados. E a diferença é de 6. E aí ele não vira nada, né? Mas vamos para agora a 6ª rodada. Só com o Capanga 2. Tiro o dado aqui. E aí, acho que eu vou pra galera, hein? Aí acho que o Caltramaster vai pra galera, hein, galera? Vamos lá. 6 e 5, meu ataque contra 10. Caramba, esse cara é resistente, velho. Esse cara é sempre o Capanga 2, velho. 11 contra 10. Ah, mesmo assim, que é isso. Olha a diferença que é combater com o Caltramaster. 11 mais 2, 13. Só que eu tirei 11. Deu 24 no total. Ele tem um total de 17. A diferença é 7. E aí, sendo uma diferença 7 contra o Capanga 2, ele tem 6 pontos de vida. Ele tinha mais do que o 1, o Capanga 1. Se é menos 7, menos 1. E finalmente, mais um combate vencido. Mais um combate vencido. E aí vamos ver o que acontece agora. Se vencer, vai para 85. Assim que Brakov cai, os demais bandidos mostram a própria covardia e se rendem. Aos poucos, os servos voltam ao salão, mal acreditando em seus próprios olhos. Então, confirmando que Brakov não é mais uma ameaça, eles gritam em comemoração e choram de alegria. Logo, a família do barão é trazida da prisão onde estava. Todos vão sobreviver, embora talvez não sem marcas dos maus tratos cometidos pelos bandidos. O barão Sutmir, verdadeiro senhor destas terras, finalmente tem a chance de olhá-lo nos olhos, apertar sua mão e agradecer por sua ajuda. Você ainda recebe a gratidão de Oshin, a aia que fora reduzida ao dever ingrato de servir a Brakov. O filho, a filha e a esposa do barão logo se ocupam de tomar as armas dos inimigos rendidos e começar a devolver o castelo ao normal. A noite transcorre em um misto de tarefas, cuidados médicos e comemorações. O barão Sutmir pergunta quem é você e o que está fazendo aqui. Ao ouvir que você busca o pilar das virtudes, o nobre fica ainda mais impressionado. Sei que o reino ficará bem, pois existem heróis como você, diz o nobre, enquanto sua filha trata seus ferimentos. Muralha Brava tem uma longa tradição de amizade com os anões. Nossas oficinas são capazes de fabricar algumas das melhores armas de todo o reino. Dizem que só Hrufgner era um armeiro melhor. Não exagere, pai, a filha do barão ralha, bem-humorada. Não são meras histórias, é verdade. Você verá, aventureiro. Vai receber uma arma forjada aqui e verá que é melhor do que qualquer outra que já empunhou. Também mandarei carregamentos de armas ao castelo do Outono Eterno, para que outros heróis possam se armar. É o mínimo que posso fazer por quem está arriscando a vida para nos libertar. Há um banquete durante o qual você come bem e ouve mais histórias. Depois tem a chance de dormir numa cama confortável pela primeira vez em muito tempo, realmente. Recupere 4 pontos de vida e 4 pontos de mana. Aí sim, então vamos lá em partes que tem mais coisas acontecendo aqui. Vou aqui abrir a ficha. Então eu recupero aqui 4 pontos de vida. Eu tenho um dano de 5, então vou ter um dano de 1 apenas.
E aqui 4 pontos de PM. São 3 que eu tenho gastado. Vou para 0 aqui, porque a gente não pode ultrapassar esse número. No dia seguinte, os criados enchem sua mochila com suprimentos. Anote uma ração de viagem. Recuperamos aquela ração. Opa, aqui é 3. Você agradece ao barão, despede-se da baronesa e dos filhos do casal, então retoma sua jornada. Agora é o seguinte, não é só isso não, porque temos aqui a possibilidade de mudar algumas coisas também. Destaque o adesivo R06. Então, o R é referência, né? R de referência. O R06, ele é a referência 169, só que eu tenho que ir até a referência 26 e colar sobre o número 251. Então, no 26, nossa, é longe, tá lá no começo, quando a gente começa a entrar nas terras castanhas. Então eu vou colar essa primeiro e ver do que se trata depois. Vai até a referência 26, tá. Então vamos lá. Depois destaque o adesivo M2. M2 é mapa, M de mapa, né? M2 e vá até o mapa de Gunner e colhe-o sobre a posição 2. Então vá para 348. Então vamos fazer o seguinte. O M2 e o mapa de Gunner. O adesivo M2 nos diz o seguinte: forjada em castelo. E o bônus que ele nos dá é mais 1 no dano. Yes! Uma habilidade nova aí. Bora lá. Mapa de Gunner. Vou atualizar o M2 sobre a posição 2. E vocês vão ver atualizado aí no mapa também. Vocês podem ver que o mapa de Gunner, centro-sul do reino de Gunner, também está atualizado. No castelo do Outono Eterno, onde a gente começou essa jornada, passamos pelas terras aradas com Hírem. E depois, agora, no Baronato de Muralha Brava, a gente conseguiu forjada em castelo com mais 1 no dano. Conquistada aí pelo nosso simpaticíssimo e muito bom combatente, vamos dizer assim, Kaltramashir. Excelente, gigante, bárbaro, que não tá dando boi pra ninguém, nenhum dos seus inimigos. Mas por hoje, por esse vídeo longo, muito obrigado por assistir até aqui. A partir do próximo episódio, nós continuaremos, porque ele nos manda ir para a referência 348, e aí a partir de lá saberemos no que se trata a continuidade de A Coroa de Gunner, o livro-jogo do universo de Hrufgönnr, Lenda de Gunner RPG e também do Nerdcast RPG Gunner. E muito obrigado por assistirem. Lembrando, inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo, comente se você achou que Kaltramashir é um excelente combatente de fato, se eu fui muito ousado em realmente, mais uma vez, ir em busca do que acontecia ou salvar esse baronato aí, vamos dizer assim, desse conquistador ilegítimo, vamos dizer assim, e sacana que foi o Brakov e seus capangas. Mas conseguimos conquistar mais uma das habilidades aí rumo ao Pilar das Virtudes. Então, nos vemos em breve, até o próximo episódio e até lá, muito obrigado por assistir. Valeu!